Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O cavalo conhece o caminho melhor que eu. Vai no trote manso, balançando a cabeça, espantando as moscas com o rabo. Eu deixo as rédeas frouxas, não preciso guiá-lo. Faz 7 anos que fazemos esse trajeto todos os dias, da lida de volta para casa, passando pelo pasto seco, pelo açude quase morto, pela cerca velha que já nem sei mais de quem é. O sol desce devagar atrás do morro, a luz fica alaranjada, depois rosa, depois roxa. O calor do dia ainda pulsa na terra, sobe em ondas invisíveis, misturado com o cheiro de capim queimado, esterco seco e poeira. As cigarras começam seu canto estridente, sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma fúria desesperada, como se precisassem gritar tudo antes que a noite chegasse. Eu não falo com ninguém há dias, talvez semanas. Perdi a conta. Não que eu evite, simplesmente não há ninguém. A fazenda mais próxima fica a léguas daqui. O vizinho que tinha do outro lado da divisa morreu no ano passado. A viúva vendeu tudo e foi embora para a cidade. Agora é só mato crescendo, mourão caindo, silêncio. O cavalo resfolega. Sinto o lombo dele subindo e descendo embaixo de mim, quente, suado. Passo a mão no pescoço dele. É o único ser vivo com quem converso. Às vezes em voz alta, às vezes só na cabeça. Ele entende. Balança a orelha quando falo, bufa quando discorda. É mais companhia que qualquer cristão que conheci. A solidão não dói mais como antes. No começo, depois que ela se foi, eu achava que ia enlouquecer. O silêncio da casa era um bicho vivo, rastejando pelas paredes, sufocando. Eu acordava de madrugada e estendia o braço para o lado da cama, esperando tocar nela, mas só tocava o lençol frio. Vazio, sempre vazio. Agora não estendo mais o braço. Aprendi a dormir virado para o outro lado. Mas tem dias que o vazio pesa diferente. Dias em que o sol parece mais pesado, o calor mais sufocante, o silêncio mais alto. Hoje é um desses dias. Sinto um incômodo no peito, como se tivesse esquecido algo importante. Como se algo estivesse para acontecer e eu não soubesse o quê. O cavalo torce a orelha para frente, depois diminui o passo sozinho. Olho em volta, nada mudou. A mesma paisagem de sempre, pasto seco, cerca torta, morro ao longe, mas tem algo no ar, algo diferente. Não consigo dizer o quê. Talvez seja só cansaço, talvez seja a idade chegando, cobrando o preço dos anos de sol na cabeça e solidão na alma. Puxo as rédeas de leve. O cavalo obedece, mas mantém as orelhas atentas. Ele também sente. Bichos sentem antes da gente. Sentem tempestade, sentem morte, sentem mudança. Respiro fundo. O ar está pesado, úmido. Cheiro de chuva longe, daquelas que prometem, mas não chegam. Cheiro de terra esperando. As cigarras ficam mais altas, mais insistentes. O céu começa a escurecer nas beiradas, mas ainda há luz suficiente para enxergar. Aperto de leve os joelhos no flanco do cavalo. Ele volta a andar, mais devagar agora, quase pisando com cuidado, como se também tivesse esse pressentimento estranho. Estamos chegando perto da curva, a curva onde ficava a antiga serraria. Faz anos que fechou, o dono morreu, os filhos foram embora e o que sobrou foi só mato tomando conta, madeira apodrecendo, cheiro de mofo e ferrugem. Ninguém passa por lá. Não tem motivo, é só ruína. Só lembrança de um tempo que não volta. Mas hoje, enquanto o cavalo faz a curva devagar, sinto o coração apertar. Tem algo diferente. Não vejo ainda, mas sinto. O cavalo sente também. Para de novo. Resfolega nervoso, sacode a cabeça. Puxo as rédeas com firmeza, acalmando. Mas minha mão também treme. O silêncio mudou. Não é mais o silêncio de sempre. É outro tipo de silêncio. O tipo que vem antes de algo. E então, escuto. Um som baixo,
quase imperceptível. Não consigo identificar de onde vem, nem o que é, mas está ali, no ar, entre o canto das cigarras e o vento que começa a soprar. O cavalo recua um passo. Eu seguro firme, respiro fundo e olho para frente, para a curva que ainda não terminei de fazer. Algo está ali, eu sei. E sei também que quando eu virar completamente essa curva, nada mais vai ser como antes. O coração dispara, as mãos suam, mas eu não volto, nunca voltei. Seja lá o que for, vou ver, vou encarar, porque depois de 7 anos de solidão, de silêncio, de vazio, talvez seja isso que eu tenha estado esperando o tempo todo. Talvez seja por isso que acordei hoje com esse peso no peito. Talvez seja por isso que o dia inteiro pareceu diferente. Aperto as rédeas, o cavalo dá mais um passo, a curva se abre e eu vejo. É uma mulher, velha, curvada, magra demais para estar de pé naquele sol que ainda queima mesmo depois de se pôr. Ela está na cerca, na divisa velha entre o terreno da serraria abandonada e o pasto do lado. As mãos dela seguram o arame farpado, puxam, torcem, tremem. Eu paro o cavalo a uns 20 metros de distância. Ela não me viu ainda. Está de costas, concentrada no que faz. O vestido sujo de barro balança no vento fraco. Os pés descalços afundam na terra seca. O corpo inteiro dela parece prestes a desabar. O som que eu ouvi era esse: o estalo do arame sendo retorcido, o farfalhar da cerca velha gemendo sob o peso, o barulho metálico de um alicate enferrujado tentando prender o fio no mourão. Ela trabalha sozinha. Não tem ninguém por perto. Só ela, o arame, o silêncio e o sol que não perdoa. O cavalo resfolega abaixo. Ela escuta. Vira depressa, assustada. Os olhos esbugalhados encontram os meus. São olhos fundos, cansados, cheios de medo. Ela larga o arame imediatamente, dá um passo para trás, quase tropeça. Não estou fazendo nada de errado, moço. A voz sai fina, trêmula. Eu não respondo logo. Fico olhando, tentando entender. Uma mulher daquela idade, sozinha, no meio do nada, consertando cerca. As mãos dela estão sangrando. Vejo o sangue seco misturado com ferrugem e terra. Os dedos tremem tanto que ela mal consegue segurá-los parados. Desço do cavalo devagar. Não quero assustá-la mais. Amarro as rédeas no mourão mais próximo. O cavalo bufa, inquieto. Eu também estou. A senhora está bem? Pergunto, a voz saindo mais rouca que eu queria. Ela não responde, apenas olha para mim como quem olha para um perigo, como bicho acuado, dá outro passo para trás. Eu não vou fazer nada, digo, levantando as mãos devagar. Só quero saber o que a senhora está fazendo aqui. Ela engole seco, olha para o chão, depois para o arame, depois para mim de novo. Tô trabalhando, murmura. Trabalhando? Repito, sem conseguir esconder o espanto. Para quem? Ela hesita, morde o lábio. As mãos tremem mais ainda. Pro patrão. Ele mandou terminar a cerca antes de escurecer. Olho em volta. O sol já quase sumiu. A escuridão começa a engolir as beiradas do campo. Ela está aqui desde quando? Desde amanhã, desde ontem. Onde está esse patrão? Pergunto, sentindo a raiva começar a subir. Ele vem depois. Vem ver se eu terminei. A voz dela é tão baixa que quase não escuto. Mas escuto o suficiente para entender. O suficiente para sentir o peso daquilo tudo. O suficiente para ver que essa mulher não está trabalhando, está sobrevivendo. A senhora não deveria estar fazendo isso, digo, dando um passo à frente. Ela recua mais. Eu preciso, moço. Ele diz que se eu não terminar hoje, fico sem comer. As palavras caem como pedras. Fico sem comer. Uma mulher daquela idade, sozinha, sendo obrigada a consertar cerca para não morrer de fome. A raiva vira outra coisa, algo mais fundo, algo que dói no peito e aperta a garganta. Quantos anos a senhora tem? Pergunto, tentando manter a voz calma. Ela não responde, apenas baixa os olhos.
A senhora mora onde? Silêncio. Tem família? Ela levanta os olhos lentamente. E neles vejo algo que me quebra por dentro. Não é só medo, é vergonha, é cansaço, é desistência. Tinha, diz ela, tão baixo que quase não ouço. Agora só tenho o patrão. O vento sopra mais forte. Traz cheiro de chuva distante, cheiro de terra esperando. As cigarras calaram. Agora só resta o silêncio pesado, denso, cheio de coisas não ditas. Olho para a cerca, pro arame retorcido, mal preso, sangrando ferrugem. Olho para as mãos dela, cortadas, sujas, tremendo. Olho para os pés descalços, rachados, cobertos de poeira. E então olho para mim mesmo, para minha vida, para os últimos 7 anos de solidão, de silêncio, de vazio. Eu achava que sabia o que era sofrer. Achava que conhecia o fundo do poço. Mas essa mulher conhece algo pior. Ela conhece o abandono. A senhora não vai mais fazer isso, digo. E dessa vez minha voz sai firme. Ela arregala os olhos. Mas eu preciso, o patrão vai. Ele não vai fazer nada, interrompo. Porque a senhora não vai mais estar aqui. Ela balança a cabeça desesperada. Eu não posso, moço. Eu não tenho para onde ir. Ele me dá comida, me dá lugar para dormir. Se eu sair, vai comigo, digo. As palavras saem antes que eu pense nelas. Saem do fundo de algo que eu achava que tinha morrido junto com minha esposa. Saem de um lugar que ainda acredita que o certo precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Ela me olha como se eu tivesse falado em outra língua. Eu não posso. Pode sim, digo, dando mais um passo. Estendo a mão. A senhora vai comigo. Agora. Ela olha para minha mão estendida. Olha para o arame. Olha para o horizonte, onde a escuridão já tomou conta. E então, devagar, muito devagar, ela estende a mão. A mão dela é gelada, leve demais, treme como folha ao vento. Mas ela segura a minha. E nesse momento, nessa curva esquecida, ao lado de uma serraria morta e de uma cerca que ninguém se importa, algo em mim desperta. Algo que estava adormecido há 7 anos. Algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Humanidade. Puxo ela devagar. Ela tropeça, mas eu seguro. Pego o alicate da outra mão dela e jogo longe no meio do mato. Ela ofega, assustada. Mas o patrão... Esquece o patrão, digo. Agora eu cuido da senhora. Ela chora, baixinho, sem fazer barulho. Só as lágrimas descendo pelo rosto sujo de terra. Levo ela até o cavalo. Ele está quieto, como se entendesse. Ajudo ela a subir primeiro. Depois subo atrás, segurando as rédeas com uma mão e ela com a outra para não cair. O cavalo começa a andar, devagar. Conhece o caminho. E enquanto a noite cai completamente, enquanto a primeira estrela aparece no céu escuro, eu sinto algo que não sentia há anos. Propósito. Eu vim aqui achando que ia só voltar para casa. Voltar para o silêncio, para o vazio. Mas Deus tinha outros planos. E agora, pela primeira vez em 7 anos, não vou dormir sozinho. Não porque encontrei companhia, mas porque encontrei alguém que precisa de mim tanto quanto eu precisava de alguém para salvar. O cavalo conhece cada pedra do caminho, cada buraco, cada curva. Vai devagar, sentindo o peso dobrado nas costas, ajustando o passo para não sacudir demais. Eu seguro a mulher com o braço esquerdo, firme, para ela não escorregar. Ela está rígida, o corpo tenso como corda esticada. Não diz nada, só respira, curto, rápido, assustado. A noite caiu de vez. O céu está negro, sem lua, apenas as estrelas piscando lá no alto, como olhos de bicho espreitando. O vento mudou. Agora vem de outro lado, trazendo cheiro de mato fechado, de bicho morto em algum lugar distante, de terra que espera chuva há meses. As cigarras calaram completamente. No lugar delas, só o som dos cascos do cavalo batendo na terra seca. Toque, toque, toque. Um ritmo monótono, hipnótico,
quase reconfortante. Sinto o corpo dela tremendo. Não é só de frio, é de medo, de choque, de não acreditar no que está acontecendo. A senhora está bem? Pergunto baixo, quase sussurrando. Ela não responde logo. Demora, como se precisasse juntar forças para falar. Eu não devia ter vindo, murmura, a voz engasgada. O patrão vai ficar bravo. Ele não vai fazer nada. Interrompo, mantendo o tom firme, mas calmo. Ele não sabe onde a senhora está. E mesmo que soubesse, não ia poder fazer nada. Ela balança a cabeça desesperada. O senhor não conhece ele. Ele é ruim, moço, muito ruim. A palavra fica pendurada no ar. Ruim. Uma palavra tão simples para descrever algo tão grande, tão pesado. Ele batia na senhora? Pergunto, e sinto meu maxilar travar enquanto espero a resposta. Silêncio. Depois, quase inaudível. Às vezes, fecho os olhos por um segundo, respiro fundo. A raiva volta, quente, subindo pelo peito. Mas não posso deixar ela tomar conta. Não agora. Agora preciso ser forte. Preciso ser o que essa mulher precisa. Segurança. Ele não vai mais encostar a mão na senhora. Digo, e cada palavra sai pesada, carregada de promessa. Nunca mais. Ela não responde. Mas sinto o corpo dela relaxar um pouco. Só um pouco. Como se uma parte dela quisesse acreditar. Mas a outra parte, a parte que foi quebrada, espancada, humilhada, não conseguisse. O cavalo continua andando. Passamos pela porteira velha que range quando o vento bate. Passamos pelo pé de jatobá torto, aquele que minha esposa gostava de sentar embaixo nas tardes quentes. Passamos pelo córrego seco, onde antes corria água limpa, e agora só resta pedra rachada e lama dura. Cada lugar é uma memória. Cada canto dessa terra conta uma história. Histórias de quando ela estava viva, de quando a casa tinha riso, de quando o silêncio não era inimigo. E agora, pela primeira vez em 7 anos, estou trazendo alguém para dentro desse silêncio. Alguém que também conhece a dor, alguém que também foi quebrada pela vida. Faz quanto tempo que a senhora está com esse patrão? Pergunto, tentando mantê-la acordada, atenta. O corpo dela está tão leve, tão frágil, que tenho medo que ela desmaie e caia. Ela demora a responder de novo. Parece que cada palavra custa um esforço imenso. 3 anos, acho. Não sei mais. Perdi a conta. 3 anos. 1000 dias. 1000 noites. Sozinha, maltratada, esquecida. E antes disso, a senhora morava onde? Na cidade, com meu marido, mas ele morreu. Não tinha dinheiro para o enterro, não tinha dinheiro para nada. O patrão, ele é meu sobrinho, único parente que sobrou. Ele disse que ia cuidar de mim. Disse que eu podia morar com ele. A voz dela quebra, engasga, ela tosse e o corpo inteiro sacode. Mas não foi assim. Continuo por ela, porque já sei o resto da história. Já vi histórias assim antes. Já ouvi falar. Gente que aproveita da fraqueza alheia. Gente que usa parentesco como desculpa para a escravidão. Não, ela sussurra. Não foi assim. Aperto o braço em volta dela. Não muito. Só o suficiente para ela saber que não está mais sozinha. A senhora tem nome? Pergunto, percebendo que ainda não sei. Dona Maria, ela diz, e pela primeira vez escuto algo parecido com orgulho na voz. Como se o nome fosse a única coisa que ainda pertence a ela. A única coisa que ninguém conseguiu tirar. Dona Maria, repito, devagar, saboreando as sílabas. Eu sou João da Silva. Prazer em conhecer a senhora. Ela não responde, mas sinto que ela entendeu. Que esse simples ato, me apresentar, tratá-la com respeito, significa algo. Viramos na última curva antes da casa. Consigo ver a silhueta dela ao longe, escura contra o céu escuro, apenas uma mancha mais densa no meio do nada. A casa de taipa, velha, cansada, mas ainda de pé, ainda resistindo. Como eu, como ela. É ali, digo apontando com a cabeça. É pequena,
simples, mas é segura. A senhora vai ficar bem lá. Dona Maria levanta os olhos, vê a casa, e então acontece algo que eu não esperava. Ela chora. Não é choro baixo, contido, é choro alto, desesperado, de quem não aguenta mais segurar. O corpo dela treme todo, as mãos agarram meu braço com força surpreendente e ela chora como se estivesse chorando anos, décadas, uma vida inteira de dor. Eu deixo, não digo nada, não tento calar. Apenas seguro ela e deixo o cavalo continuar andando, devagar, como se ele também soubesse que esse é um momento sagrado. Um momento de quebra, de entrega. Quando chegamos na frente da casa, desmonto primeiro. As pernas estão dormentes, rígidas. Faz horas que estou montado. Amarro o cavalo no tronco, depois estendo os braços para ajudar Dona Maria a descer. Ela está tremendo tanto que mal consegue se mexer. Pego ela no colo. E Deus do céu, ela não pesa nada. É como carregar um saco de penas. Osso e pele, nada mais. Subo os 3 degraus de madeira que rangem sob meu peso. A porta está destrancada. Nunca tranco. Não tem motivo. Não tem ninguém por aqui para roubar. E se tivesse, não tenho nada que valha a pena levar. Empurro a porta com o ombro. Ela abre com um gemido. O cheiro da casa me atinge. Mofo, poeira, solidão. Cheiro de lugar fechado, de lugar onde ninguém vive de verdade. Só existe. Entro. Está escuro. Não acendi a lamparina antes de sair de manhã. Nunca acendo. Para quê? Mas agora preciso. Preciso de luz. Preciso que ela veja que esse lugar é seguro. Coloco Dona Maria devagar na cadeira de balanço. A cadeira que era da minha esposa. A que ela passava horas sentada, costurando, cantarolando baixinho. A cadeira range, balança. E Dona Maria se encolhe nela, pequena, assustada, como criança perdida. Espera aqui, digo. Vou acender a luz. Vou até a prateleira. Pego a lamparina velha de querosene. Risco o fósforo. A chama pega, fraca, tremendo. Ajusto o pavio. A luz cresce, espalha-se pela sala pequena, revelando tudo. A mesa de madeira rachada, as cadeiras tortas, a rede pendurada num canto, a prateleira com 3 livros empoeirados, a foto dela na parede. Minha esposa, sorrindo, jovem, viva. Olho para a foto por um segundo, só um segundo. Depois olho para Dona Maria. Ela também está olhando para a foto. Era sua esposa? Pergunta a voz rouca. Era, respondo. Faz 7 anos que ela se foi. Sinto muito. Eu também. Silêncio. A lamparina crepita. Lança sombras dançantes nas paredes. Deve ser difícil, ela diz, ficar sozinho. Olho para ela. Para os olhos fundos, cansados, mas ainda humanos, ainda vivos. É, admito. Mas a senhora também sabe o que é isso, né? Ela baixa os olhos. Sei demais. Respiro fundo. Preciso ser prático agora. Preciso cuidar dela. A senhora deve estar com fome, digo. Ela não responde. Mas vejo a forma como ela engole seco, a forma como as mãos tremem mais. Vou até a cozinha. Procuro o que tenho. Não é muito. Arroz velho, feijão, uns pedaços de carne seca, farinha. É o que como todo dia. É o que tenho. Acendo o fogão a lenha. A fumaça sobe, acre, enchendo a cozinha. Coloco água para ferver. Jogo o arroz. O feijão já está pronto de ontem. Só preciso esquentar. Corto a carne seca em pedaços pequenos, jogo na panela. Enquanto cozinho, escuto ela chorando baixinho na sala. Não o choro desesperado de antes. Agora é choro cansado. Choro de quem finalmente pode chorar sem medo de apanhar por isso. Deixo ela chorar. Às vezes é o que a gente mais precisa. Quando a comida fica pronta, coloco num prato fundo. Não é bonito, não é gourmet, mas é quente, é comida de verdade. É feita com a intenção de alimentar, não de punir. Levo para a sala, coloco na mesinha ao lado dela, pego uma colher limpa. Come, digo. Ela olha para o prato, depois para mim, os olhos marejados. Eu não... Come, repito mais firme.
A senhora precisa comer, precisa de força. Ela pega a colher com mão trêmula, leva até a boca, mastiga devagar, engole e então fecha os olhos. Tá quente, ela murmura. Faz tanto tempo que eu não como comida quente. Sinto algo apertar no peito. Viro o rosto. Não posso chorar agora, não posso. Ela come devagar. Cada colherada parece um esforço, mas ela come. E quando termina, coloca a colher de volta no prato e olha para mim. Obrigada, diz. Obrigada, seu João. Balanço a cabeça. Não precisa agradecer. É o mínimo que um cristão faz. Não é não, ela diz, e a voz sai firme pela primeira vez. Tem muita gente que passa reto, que vê e finge que não viu, que escuta e finge que não escutou. O Senhor parou, o Senhor me viu. As palavras me atingem como soco, porque ela está certa. Quantas vezes eu passei por aquela curva, quantas vezes passei perto da casa do sobrinho dela e nunca vi nada, nunca percebi, nunca parei para perguntar. Até hoje. Até esse dia que começou como todos os outros e terminou mudando tudo. A senhora precisa descansar. Digo, mudando de assunto porque não sei o que mais falar. Vou preparar a cama. Não precisa. Eu durmo em qualquer lugar. Não vai dormir em qualquer lugar, interrompo. Vai dormir numa cama de verdade, num lugar de verdade. Vou até o quarto que não entro há meses. O quarto que ainda tem a roupa dela pendurada, o cheiro dela nas cobertas, a presença dela nas paredes. Abro a porta. O ar está parado, pesado. Acendo outra lamparina. A luz revela a cama de casal, o guarda-roupa velho, a cômoda com o espelho rachado. Tiro a coberta velha, sacudo. Poeira sobe em nuvens. Coloco coberta limpa que tiro do armário. Arrumo o travesseiro. Abro a janela para deixar o ar circular. Quando termino, volto para a sala. Dona Maria ainda está sentada na cadeira, mas agora o corpo dela está mais relaxado, os olhos começando a pesar. Vem, digo estendendo a mão. Ela levanta com dificuldade, segura minha mão e juntos caminhamos até o quarto. Quando ela vê a cama, para na porta. Eu não posso. É sua cama. Hoje é sua, digo. Eu durmo na rede. Mas, sem mas, a senhora vai dormir aqui. E vai dormir em paz. Ela olha para mim e então, pela primeira vez desde que a encontrei, ela sorri. É um sorriso pequeno, fraco, mas é um sorriso. E nesse momento, nesse quarto cheio de fantasmas e memórias, eu entendo. Deus não me esqueceu. Ele só estava esperando o momento certo, o momento em que eu estivesse pronto para salvar alguém e, ao salvar ela, me salvar também. Deixo Dona Maria no quarto e fecho a porta devagar, com cuidado para não fazer barulho. Escuto o ranger da cama quando ela se deita. Escuto o suspiro longo, profundo, de quem finalmente pode respirar. E então, silêncio. Fico parado ali na frente da porta por um tempo, não sei quanto, apenas olhando para a madeira velha, rachada, ouvindo o silêncio do outro lado. É um silêncio diferente do que eu conhecia. Não é mais o silêncio vazio, morto, que me acompanhava todas as noites. É um silêncio vivo, um silêncio que respira. Alguém está dormindo na minha casa. Depois de 7 anos, alguém está dormindo na minha casa. Caminho até a sala. A lamparina ainda queima, fraca, jogando sombras compridas nas paredes de taipa. Sento na cadeira de balanço. A cadeira que Dona Maria estava sentada há pouco ainda está quente, ainda guarda o calor do corpo dela. Olho em volta, tudo parece igual. A mesma mesa, as mesmas cadeiras tortas, o mesmo chão de terra batida, a mesma foto dela na parede, sorrindo, congelada no tempo. Mas algo mudou. Não consigo dizer o quê. Não é nada físico, nada que se possa tocar ou apontar. É algo no ar. Algo na forma como a luz bate nas paredes, algo na forma como o silêncio soa agora. A casa está acordando. Levanto e vou até a cozinha. As panelas ainda estão na pia, sujas. A água no balde está morna.
Pego o sabão de barra, esfrego as panelas, enxago. A água escorre pelos dedos calejados, levando a gordura, a sujeira, os restos. Sempre fiz isso sozinho. Sempre cozinhei, lavei, arrumei sozinho. Nos primeiros meses depois que ela se foi, eu não conseguia. Deixava tudo sujo, deixava a casa virar um chiqueiro, não via motivo para limpar. Para quem? Para quê? Mas depois aprendi. Aprendi que ou eu cuidava ou morria afogado na própria sujeira. Então passei a cuidar, mecanicamente, sem pensar. Apenas fazendo porque tinha que ser feito. Agora, lavando essas panelas, penso em outra coisa. Penso que amanhã vou cozinhar de novo. E não vai ser só para mim. Penso que amanhã a casa vai acordar diferente. Penso que amanhã Dona Maria vai estar aqui. E pela primeira vez em muito tempo, o amanhã não me assusta. Termino de lavar. Seco as mãos no pano de prato velho. Volto para a sala. A lamparina está quase apagando. O pavio afundou demais no querosene. Ajusto. A chama sobe um pouco, depois estabiliza. Vou até a rede pendurada no canto. É onde eu durmo há anos. Não consigo mais dormir no quarto. Tentei. Nos primeiros meses, tentei. Mas acordava no meio da noite esperando ver ela do meu lado. E quando via o vazio, a dor voltava tão forte que eu preferia não dormir. Então passei para a rede. Aqui é mais fácil. Aqui não tem lembranças do corpo dela aquecendo o lençol. Aqui não tem o cheiro dela no travesseiro. Aqui é só eu, balançando sozinho no escuro. Mas hoje, enquanto me deito e ajusto o corpo na rede, sei que não estou sozinho. A poucos metros daqui, do outro lado daquela porta fechada, alguém dorme. Alguém respira. Alguém existe. E isso muda tudo. Fecho os olhos, tento dormir, mas o sono não vem fácil. A cabeça não para, fica voltando para a curva, para a imagem dela segurando o arame, para as mãos sangrando, para o medo nos olhos. E fico pensando, e se eu não tivesse passado por ali hoje? E se eu tivesse pegado o outro caminho? E se o cavalo não tivesse diminuído o passo? Ela ainda estaria lá, sozinha, terminando a cerca no escuro, esperando o patrão vir ver o serviço, esperando a próxima surra, a próxima humilhação. Quantos dias ela ainda aguentaria? Quantas noites sem comer? Quanto tempo até o corpo dela simplesmente desistir? A raiva volta, quente, pesada. Raiva desse sobrinho que usa parentesco como desculpa para escravizar. Raiva de um mundo que permite isso, que fecha os olhos, que passa reto. Mas junto com a raiva vem outra coisa: gratidão. Gratidão por ter passado por ali, por ter visto, por ter parado. Gratidão por ter tido coragem de estender a mão, porque eu podia ter passado reto também, podia ter fingido que não vi, podia ter pensado que não era problema meu, que eu já tinha os meus próprios problemas, minha própria solidão, minha própria dor. Mas não fiz isso. E agora ela está aqui, segura, alimentada, dormindo em paz. E eu estou aqui, deitado na rede, não mais tão sozinho. Os grilos começam a cantar lá fora. É um som que eu conheço bem. Som de noite funda, som de madrugada chegando. Sempre achei esse som solitário, melancólico, como se os grilos também soubessem o que é estar sozinho no escuro. Mas hoje o som parece diferente, parece quase reconfortante. Viro na rede, ajusto o corpo. Escuto o ranger das cordas, escuto minha própria respiração e então escuto outro som. Vem do quarto. É baixo, abafado, mas é inconfundível. Dona Maria está chorando. Sento na rede imediatamente. O coração dispara. Será que ela está com dor? Com medo? Arrependida de ter vindo? Fico parado, escutando. O choro continua. Não é choro desesperado. Não é choro de pavor. É outro tipo de choro. É choro de alívio. Deito de novo, devagar, e deixo ela chorar. Porque entendo. Entendo que às vezes a gente precisa chorar quando finalmente está seguro. Quando finalmente pode baixar a guarda. Quando finalmente não precisa mais ser forte.
Nos primeiros meses depois que minha esposa morreu, eu também chorava assim, sozinho, no escuro, deixando tudo sair, toda a dor, todo o vazio, toda a saudade que não cabia dentro do peito, e ninguém estava lá para escutar. Mas hoje eu estou aqui, do outro lado da porta, escutando, respeitando, deixando ela ter esse momento. O choro diminui aos poucos, fica mais baixo, mais espaçado, até que para completamente. Silêncio de novo. Mas agora sei que ela dorme, de verdade, sem medo, sem terror de acordar e levar uma surra, sem terror de não ter comida amanhã, sem terror de morrer sozinha num campo vazio, sem ninguém para chorar por ela. Hoje ela dorme sabendo que alguém se importa. E isso, percebo, é tudo que qualquer ser humano precisa. Alguém que se importa. Acordo com o sol batendo no rosto. A luz entra pelas frestas da parede de taipa, desenhando listras douradas no chão. Levo um segundo para lembrar onde estou. Depois lembro, Dona Maria. Sento na rede rápido demais e quase caio. Equilibro. Coloco os pés no chão frio. Escuto. Nada. Silêncio total vindo do quarto. Será que ela ainda está dormindo? Será que está bem? Levanto. As costas reclamam. Dormi mal. Mas não é nada que um dia de trabalho não resolva. Caminho até a porta do quarto. Encosto o ouvido na madeira. Escuto respiração. Lenta, profunda, sono pesado. Ela está dormindo. Bom, deixo ela dormir. Provavelmente faz anos que ela não dorme de verdade. Vou até a cozinha. Acendo o fogão. Coloco água para café. Enquanto a água ferve, vou lá fora ver o cavalo. O sol já está alto. Devo ter dormido mais que o normal. Geralmente acordo com o primeiro clarão, mas hoje dormi até o sol estar a pino. O corpo devia estar cansado, não só do trabalho, mas de tudo que aconteceu ontem. O cavalo está no tronco onde eu amarrei, mastigando capim seco. Quando me vê, bufa, balança a cabeça, está reclamando. Com razão. Passou a noite ali sem ser tratado direito. Desculpa, velho, digo desatando ele. Ontem foi um dia diferente. Levo ele até o cercado pequeno ao lado da casa. Tiro a sela. A pele dele está marcada, suada. Pego o balde com água, jogo nas costas dele. Ele sacode, espirra a água em mim. Pego o pano e limpo. Depois coloco ração e água fresca. Hoje você descansa, digo, passando a mão no pescoço dele. Hoje nós dois descansamos. Ele bufa de novo, mas agora mais satisfeito. Volto para casa. A água já ferveu. Jogo o pó de café direto na água quente, mexo, espero assentar. É café forte, amargo, do jeito que sempre tomei, do jeito que ela fazia. Sirvo numa caneca de alumínio. Sento na cadeira de balanço. Tomo um gole. Quente, forte. Queima a garganta, e enquanto tomo o café, olho em volta de novo. A luz da manhã entra pelas frestas, ilumina a poeira suspensa no ar, revela cada rachadura da parede, cada teia de aranha no canto do teto. Tudo tão familiar, tão conhecido, mas também tão diferente, porque agora sei que daqui a pouco aquela porta vai abrir, e Dona Maria vai sair, e vou ter que saber o que dizer. O que fazer? Como cuidar dela? Como protegê-la daquele homem que se diz sobrinho, mas age como demônio? Tomo outro gole de café e penso, ela não pode voltar. Isso é certo. Não vou deixar ela voltar para lá. Nem que eu tenha que enfrentar o sobrinho, nem que eu tenha que ir até lá e deixar claro que ela está sob minha proteção agora. Mas, e depois? E os dias seguintes? Ela vai ficar aqui? Vai morar aqui? E se ela quiser ir embora? E se ela tiver medo de trazer problema para mim? As perguntas se acumulam, sem respostas, sem certezas. Mas uma coisa eu sei, seja lá o que acontecer, eu não vou deixar ela sozinha de novo. Termino o café, levanto, vou até o banheiro do lado de fora. Um cômodo pequeno, escuro, com cheiro de mofo e terra. Jogo água no rosto. Escovo os dentes.
Olho para o espelho rachado pendurado na parede. O homem que me olha de volta está velho. Muito mais velho do que eu lembro. O cabelo grisalho, a barba por fazer, os olhos fundos, cansados, as rugas profundas ao redor da boca, da testa, dos olhos. Quando foi que fiquei tão velho? Quando foi que a vida me gastou tanto? Mas hoje, olhando para esse homem velho no espelho, vejo também algo diferente. Vejo propósito. Vejo algo além da rotina, além da sobrevivência. Vejo alguém que ainda pode fazer diferença. Saio do banheiro. O sol está mais forte agora. O calor começa a apertar. Vou precisar molhar o terreiro, senão a poeira vai subir. Vou precisar ver a cerca do pasto leste, que estava frouxa ontem. Vou precisar verificar se tem água no bebedouro das galinhas. Mas antes de tudo isso, preciso esperar ela acordar. Preciso estar aqui quando ela abrir os olhos. Preciso que ela saiba que não estava sonhando, que tudo isso é real, que ela está segura. Volto para dentro da casa, sento na cadeira de novo e espero. Os minutos passam devagar. O sol sobe mais, o calor aumenta. As cigarras começam seu canto, mais baixo que a tarde, mas já dá para escutar. E então, finalmente, escuto o ranger da cama. Passos lentos, hesitantes, a porta se abrindo devagar. Dona Maria aparece na soleira, os cabelos despenteados, o vestido amarrotado, os olhos ainda inchados de tanto chorar. Mas está de pé, está viva, está aqui. Nossos olhos se encontram. E por um longo momento nenhum de nós diz nada. Apenas nos olhamos. Dois sobreviventes, dois solitários, duas almas quebradas que se encontraram na curva de uma estrada empoeirada. E então ela sorri. É um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Bom dia, seu João, ela diz, e a voz está mais firme que ontem. Bom dia, Dona Maria, respondo. Dormiu bem? Ela assente. Os olhos marejam, mas não chora. Dormi, ela faz uma pausa, procura as palavras certas. Dormi em paz. Pela primeira vez em anos, dormi em paz. E nesse momento, ali parado na sala pequena, com o sol entrando pelas frestas e o cheiro de café no ar, eu sei. Sei que fiz a coisa certa. Sei que Deus me colocou naquela curva ontem por um motivo. E sei que a partir de agora, nada mais vai ser como antes. Para nenhum de nós dois. Os primeiros raios de sol da manhã entram pela janela e desenham quadrados de luz no chão de terra batida. Dona Maria está sentada na cadeira de balanço, as mãos no colo, os olhos fixos em algum ponto distante que só ela consegue ver. Não falou muito desde que acordou. Apenas aceitou o café que ofereci, tomou devagar, em pequenos goles, como quem saboreia algo precioso. Estou na cozinha preparando o café da manhã. Não é nada elaborado. Nunca foi. Pão dormido que amoleci na manteiga quente, ovos mexidos com pedaços de linguiça, café preto forte. Comida simples. Comida de quem trabalha pesado e precisa de força, não de frescura. Mas hoje, enquanto mexo os ovos na panela de ferro velha, sinto algo diferente. Uma espécie de atenção redobrada. Um cuidado maior, porque não estou cozinhando só para mim, estou cozinhando para alguém que passou fome, que foi negada comida como castigo, que esqueceu o que é sentar e comer sem medo. Coloco tudo num prato, levo até a sala. Dona Maria levanta os olhos quando me vê chegando. A senhora precisa comer, digo, estendendo o prato. Precisa recuperar as forças. Ela hesita, sempre hesita, como se ainda não acreditasse que pode simplesmente comer, que não precisa merecer, que não precisa pagar. Eu não quero dar trabalho, seu João, murmura. Não é trabalho, respondo, e deixo o prato na mesa pequena ao lado dela. É o que se faz, simples assim. Ela olha para o prato, para o vapor subindo, para o cheiro de comida quente enchendo o ar. E então, devagar, pega o garfo. Come em silêncio. Eu também como, sentado na outra cadeira, olhando pela janela. Lá fora, o mundo continua igual. O mesmo céu azul infinito,
o mesmo calor que promete apertar antes do meio-dia. O mesmo silêncio pontuado apenas pelo canto distante das cigarras e pelo cacarejar ocasional das galinhas. Mas aqui dentro, tudo mudou. Tem alguém comigo à mesa. Depois de 7 anos, tem alguém comigo à mesa. O senhor vai trabalhar hoje? Ela pergunta, quebrando o silêncio. Olho para ela, para os olhos ainda inchados, mas mais descansados, para a postura ainda curvada, mas menos tensa. Vou, respondo. Sempre vou. Fazenda não se cuida sozinha. Ela assente, devagar. Eu posso ajudar, diz, e vejo a ansiedade surgindo no rosto. Eu sei fazer muita coisa. Sei cozinhar, limpar, lavar roupa, cuidar de galinha, de porco, de horta. Eu posso ajudar, seu João. Não quero ficar aqui sem fazer nada, sendo peso. A senhora não é peso, interrompo firme. E não precisa fazer nada, precisa descansar, recuperar. Mas eu não aguento ficar parada. A voz dela sai quase desesperada. Se eu ficar parada, eu penso demais. E se eu pensar demais, eu... Ela não termina a frase. Não precisa. Eu entendo. Entendo perfeitamente. Porque eu também sou assim. Trabalho para não pensar. Trabalho para não sentir. Trabalho até o corpo gritar, até os músculos doerem, até o cansaço ser maior que a solidão. Tá bem, digo depois de pensar um pouco. Se a senhora quer ajudar, pode ajudar. Mas no seu tempo, sem pressa, sem forçar. Ela sorri, pequeno, tímido, mas é um sorriso. Obrigada, seu João. Terminamos de comer em silêncio. Um silêncio confortável agora, silêncio de companheirismo, não de solidão. Depois que recolho os pratos e lavo na bacia, pego o chapéu velho de palha pendurado no prego ao lado da porta. Dona Maria se levanta também. Vou dar uma olhada nas galinhas, ela diz. Ver se tem ovo. Se tiver, guardo na cozinha. O galinheiro é ali atrás. Aponto pela janela. Mas cuidado com o galo. Ele é bravo. Ela assente. E pela primeira vez, vejo algo nos olhos dela que não vi antes. Determinação. Vontade de ser útil. Vontade de provar para si mesma que ainda pode, que ainda vale, que ainda existe. Saímos juntos. Ela vai para um lado, eu para o outro. O sol já está alto, queimando. O calor bate na cabeça, pesado, insistente. Coloco o chapéu. Ajusto. Caminho até o pasto. As vacas estão à sombra da árvore grande, mastigando devagar, sem pressa. Conto. 7. Todas ali. Bem, vou até o bebedouro. Está baixo. Abro a torneira. A água sai fraca, barulhenta. Demora, mas enche. Fecho. Olho ao redor. A cerca do leste precisa de reparo. Alguns mourões estão soltos. Vou precisar refazer. Mas não hoje. Hoje quero ficar por perto. Caso Dona Maria precise de mim. Caso alguém apareça procurando por ela. Porque sei que vai acontecer. Sei que mais cedo ou mais tarde o sobrinho vai perceber que ela sumiu. Vai vir atrás. E quando vier, preciso estar pronto. Volto para casa devagar. O suor já escorre pelas costas. Passo pela horta. Ou o que sobrou dela. Alguns pés de couve resistindo bravos ao sol. Tomates mirrados. Mandioca quase morrendo. Há quanto tempo não cuido direito disso? Há quanto tempo deixei tudo morrer aos poucos, como deixei a casa morrer, como deixei a mim mesmo morrer. Mas agora olho para a horta e penso, posso consertar isso, posso reviver isso. Chego perto do galinheiro, escuto a voz de Dona Maria conversando baixinho com as galinhas. Não entendo as palavras, mas entendo o tom, carinhoso, gentil, como se estivesse conversando com crianças. Fico parado, observando sem que ela me veja. Ela está agachada, recolhendo ovos cuidadosamente, colocando numa pequena bacia velha que encontrou. As galinhas ciscam ao redor dela, tranquilas. Até o galo, o desgraçado que ataca todo mundo, está quieto, apenas observando. Ela tem jeito com bichos, tem jeito com vida. Achei 7 ovos, seu João, ela diz virando e me vendo ali parado.
O rosto está corado, suado, mas sorridente. 7 ovos bons. Posso fazer um bolo. Faz tempo que o senhor come bolo? A pergunta me pega desprevenido. Bolo. Faz quanto tempo? Anos. Não como bolo desde que ela morreu. Ela fazia. Todo domingo. Bolo simples de fubá, às vezes com goiabada. Eu comia e reclamava que estava doce demais. Ela ria. Dizia que eu era rabugento. E fazia de novo no domingo seguinte. Faz tempo, admito, a voz saindo mais rouca que eu gostaria. Então hoje eu faço. Ela diz decidida. Se o senhor tiver os ingredientes. Tenho fubá. Tenho açúcar. Deve ter fermento em pó velho por aí. Então tá decidido. E ela sorri de novo. Sorri de verdade agora. E pela primeira vez vejo como ela deve ter sido antes. Antes da viuvez. Antes da miséria. Antes do sobrinho. Vejo a mulher que ela era. Alegre, cheia de vida. Cheia de vontade de fazer, de cuidar, de existir. Ela passa por mim carregando a bacia com os ovos. Caminhando para casa com passos que já não são tão hesitantes. E eu fico ali, parado no sol quente, sentindo algo estranho no peito. Esperança. Essa coisa que eu tinha certeza que tinha morrido junto com minha esposa. Esperança de que talvez a vida ainda tenha algo bom guardado. De que talvez os dias não sejam todos iguais. De que talvez ainda exista motivo para acordar amanhã. O dia passa devagar, como sempre passa no campo. O tempo aqui não corre, arrasta, cada hora parece durar 3. O sol atravessa o céu com uma preguiça desesperadora. O calor aperta, depois afrouxa um pouco, depois aperta de novo. Conserto a porta do chiqueiro que estava solta. Limpo o bebedouro dos porcos, varro o terreiro, corto lenha. Trabalhos pequenos, tarefas que já viraram automáticas ao longo dos anos. Faço sem pensar. O corpo no piloto automático enquanto a cabeça vagueia por lugares distantes, mas hoje a cabeça não vagueia muito longe. Hoje ela volta sempre para casa, para a mulher que está lá dentro, para a pergunta que não quer calar. E agora? Ela não pode ficar escondida para sempre. Uma hora ou outra o sobrinho vai aparecer. E quando aparecer, o que eu vou fazer? Vou enfrentar? Vou entregar ela? Nunca fui homem de briga. Sempre evitei confusão. Sempre baixei a cabeça e segui em frente. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez não posso baixar a cabeça. Paro de cortar lenha. Limpo o suor da testa com as costas da mão. Olho para o machado na minha mão. Ferramenta, só ferramenta, mas se precisar, pode ser defesa. Balanço a cabeça afastando esses pensamentos. Não vai chegar nisso, não pode chegar nisso. Mas o medo está lá, pequeno, latente, esperando. Quando o sol começa a descer, volto para casa. O cheiro me atinge antes mesmo de eu entrar. Cheiro de bolo assando, cheiro doce, quente, reconfortante, cheiro de lar. Entro. A cozinha está uma bagunça organizada. Panelas, tigelas, colheres espalhadas. Farinha no chão. Dona Maria está em frente ao fogão a lenha, vigiando o bolo através da portinha de ferro. O rosto dela está vermelho do calor. O cabelo preso num coque improvisado, o vestido com manchas de massa. E ela está cantarolando, baixinho, quase imperceptível. Mas está cantando. Fico parado na porta, apenas observando, sem fazer barulho, sem interromper. Porque essa cena, essa simples cena de uma mulher cozinhando e cantando, é algo que não via há 7 anos. É algo que eu tinha certeza que nunca mais veria dentro dessa casa. Ela sente minha presença, vira, para de cantar, fica corada. Desculpa a bagunça, seu João, já vou limpar tudo. Deixa. Digo, bagunça de cozinha é bagunça boa. Ela sorri, aliviada. O bolo está quase pronto. Mais uns minutos. Sento na cadeira. Observo ela voltar para o fogão, abrir a portinha, espetar o bolo com um palito fino para ver se está assado. Gesto que vi 1000 vezes. Gesto que minha esposa fazia. Mas não sinto ciúme. Não sinto traição. Sinto apenas gratidão.
Gratidão porque a vida está voltando para essa casa. O bolo fica pronto. Ela tira do forno com um pano velho, coloca para esfriar. O cheiro enche toda a casa. Cheiro de infância, cheiro de domingo, cheiro de família. Precisa esfriar um pouco antes de cortar, ela diz, limpando as mãos no avental improvisado. Mas daqui a pouco a gente come. Tá cheirando bom, digo sincero. Espero que esteja gostoso também, ela diz, e vejo a insegurança nos olhos, a necessidade de aprovação, a necessidade de ser útil. Vai estar, garanto. Tenho certeza. Ela sorri de novo. Então, pela primeira vez desde que chegou, ela se senta sem eu pedir, sem hesitar. Apenas se senta na cadeira de balanço, suspira fundo e fecha os olhos por um momento. Cansou? Pergunto. Um pouco, admite. Mas é cansaço bom. Fazia tempo que eu não ficava cansada de fazer algo que eu queria fazer. Sempre foi cansaço de fazer o que mandavam. É diferente. Suas palavras me atingem, porque entendo perfeitamente. O cansaço tem sabores diferentes. Tem o cansaço que te esvazia e tem o cansaço que te enche de significado. A senhora pode fazer o que quiser aqui, digo. Não tem obrigação nenhuma. Se quiser ajudar, ajuda. Se quiser descansar, descansa. Essa casa é sua também agora. Ela abre os olhos, me olha, e nos olhos dela vejo lágrimas se formando. Por quê? Ela pergunta a voz embargada. Por que o senhor está fazendo isso? Eu sou ninguém, não sou nada. Porque é o certo, interrompo, simples assim. Porque quando eu vi a senhora naquela cerca, sozinha, sangrando, com medo, eu vi o que eu poderia ter virado se tivesse desistido completamente. Vi o que a solidão faz com a gente quando ninguém estende a mão. E não podia. Não podia simplesmente passar reto. Ela limpa as lágrimas com as costas da mão. Respira fundo, tenta se recompor. Eu não sei como agradecer, seu João. Não precisa agradecer, digo. Só precisa ficar. Só isso. Ficar e deixar essa casa voltar a ser um lar de novo. O silêncio se instala entre nós. Mas não é um silêncio desconfortável, é um silêncio de entendimento, de duas almas feridas começando a se curar juntas. Depois de alguns minutos, ela se levanta e corta o bolo. Serve 2 pedaços. Me entrega um. Pego. Ainda está morno. Dou a primeira mordida. É doce, úmido, perfeito, exatamente como eu lembrava. Tá bom? Ela pergunta, ansiosa. Tá mais que bom, respondo. Tá perfeito. Ela sorri. E nesse sorriso vejo orgulho, vejo dignidade. Vejo uma mulher que estava quebrada começando a se reconstruir pedaço por pedaço. Comemos o bolo em silêncio. Lá fora, o sol finalmente se põe. A escuridão começa a tomar conta. As cigarras calaram. Agora são os grilos que cantam, anunciando a noite. E pela segunda vez em 7 anos, não vou dormir com medo da noite. Não vou dormir sufocado pela solidão. Vou dormir sabendo que não estou mais sozinho. E isso, percebo, vale mais que qualquer riqueza desse mundo. Mais tarde, quando Dona Maria se recolhe para o quarto e eu me deito na rede, fico pensando no dia, em tudo que aconteceu, em tudo que mudou. E fico pensando também no que está por vir. Porque sei que a paz não vai durar. Sei que o sobrinho vai aparecer. Sei que vou ter que enfrentar algo que preferiria evitar. Mas por ela vou enfrentar. Por ela e por mim mesmo. Porque salvando ela, descobri que estava me salvando também. E não vou deixar ninguém destruir isso. Ninguém. 3 dias se passam. 3 dias de rotina nova. 3 dias de acordar e saber que não estou sozinho. 3 dias de café feito por mãos que não são as minhas. 3 dias de conversa ao fim da tarde enquanto o sol se põe e a escuridão toma conta. Dona Maria vai ganhando cor. Os olhos fundos começam a brilhar um pouco mais. As mãos param de tremer tanto. Ela come melhor, dorme melhor.
Até o jeito de andar mudou. Não mais aquele arrastar de quem espera pancada, mas passos mais firmes, mais confiantes. A casa também mudou. Tem flores agora. Flores do mato que ela colheu e colocou num copo velho na mesa. Tem cheiro de comida boa. Tem roupa lavada secando no varal. Tem vida. Mas eu sei que a paz é provisória. Sei que a qualquer momento pode acabar. Por isso fico alerta, trabalho perto da casa, deixo o facão sempre à mão. Escuto cada barulho diferente, cada movimento estranho. E na tarde do terceiro dia, escuto. São cascos de cavalo, vindo pela estrada, rápido, impaciente. Estou no terreiro, rachando lenha. Paro no meio do golpe, escuto melhor. Não é um cavalo qualquer, é um cavalo sendo forçado, chicoteado, obrigado a correr mais rápido que deveria. Olho para casa. Dona Maria está na cozinha. Vejo a silhueta dela pela janela, mexendo alguma coisa no fogão. Ela não ouviu ainda. Largo o machado, limpo as mãos na calça. Caminho até a frente da casa. Fico ali, parado, esperando. O coração bate mais rápido, as mãos começam a suar, mas não saio do lugar. O cavalo aparece na curva da estrada. É um cavalo preto, espumando, ofegante. Em cima dele um homem, magro, alto, o rosto marcado por cicatrizes e raiva. Os olhos pequenos, frios, cruéis. Ele puxa as rédeas com força. O cavalo para bruscamente, relincha de dor. O homem desce, não diz nada, apenas me olha. É um olhar que conheço. Olhar de quem está acostumado a mandar, acostumado a ser obedecido, acostumado a quebrar quem ousa desobedecer. Onde ela está? A voz sai grossa, sem rodeios. Não respondo logo, apenas o observo. Observo a forma como ele respira rápido, nervoso, a forma como as mãos se fecham em punhos, a forma como os músculos estão tensos, prontos para violência. Não sei do que o senhor está falando, digo, mantendo a voz calma. Ele dá um passo à frente, depois outro, para meio metro de mim. É mais alto que eu, mais novo, mais forte talvez. Mas eu tenho algo que ele não tem. Tenho motivo, tenho propósito, tenho alguém para defender. Não me tome por idiota, ele rosna. Eu sei que foi você. Passou pela cerca dela, levou ela embora. Ela é minha propriedade. As palavras me atingem como um soco. Propriedade. Ele não disse família, não disse tia, disse propriedade. Ela não é propriedade de ninguém, respondo e sinto a raiva subindo. Ela é um ser humano e não está aqui. Ele ri. É uma risada curta, sem humor, cheia de desprezo. Mentiroso, ela tá aí dentro. Eu sei que tá. Ele olha para casa por cima do meu ombro. Tia! Ele grita de repente, alto, cortante. Sai daquela casa! Agora! Dou um passo à frente, bloqueando a visão dele. Abaixa esse tom, digo, e minha voz sai mais dura que eu esperava. Aqui é minha propriedade, e eu não autorizei o senhor a entrar. Então monta nesse cavalo e vai embora. Ele me olha com ódio puro. Por um segundo, penso que vai me atacar. Vejo a mão dele ir para o cinto, onde tem uma faca enfiada. Mas ele não puxa. Ainda não. Ela me deve, ele diz, cuspindo as palavras. Me deve comida, me deve teto, me deve tudo. Eu cuidei dela quando ninguém quis. Eu dei trabalho para ela quando ela não tinha nada. E agora você acha que pode simplesmente roubar ela de mim? Roubar? Repito, incrédulo. Cuidar. O senhor chama de cuidar obrigar uma velha a consertar cerca, passar fome, apanhar? Eu fazia o que era necessário, ele diz, frio. Ela tinha que trabalhar, tinha que pagar o que comia. Ela é sua tia. Explodo. Família não se escraviza. Família. Ele cospe a palavra como se fosse veneno. Família não vale nada quando não tem dinheiro. Ela era inútil, velha, doente. Eu dei utilidade para ela. E você não tem direito nenhum de meter o nariz nisso. Respiro fundo. Tento me controlar, mas é difícil
Difícil demais olhar para esse homem e não sentir vontade de esganar. Ela não vai voltar, digo, firme. Nunca mais. Então pode ir embora e esquecer que ela existe. Ele avança, rápido, me empurra. Sou pego desprevenido, tropeço, quase caio, recupero o equilíbrio. Ele já passou por mim indo em direção à casa. Tia, sai dessa casa agora! Ele grita subindo os degraus. Vou atrás dele, pego seu braço, puxo com força. Ele vira, furioso, e me acerta um soco no rosto. A dor explode, vejo estrelas, cambaleio, mas não caio, não posso cair. Ele abre a porta da casa, entra, e então eu escuto um grito, Dona Maria. O som mais desesperado, mais aterrorizado que já ouvi. Algo dentro de mim quebra. Toda a contenção, todo o controle, tudo vai embora. Entro atrás dele. Ele está segurando Dona Maria pelo braço. Ela está chorando, tremendo, tentando se soltar. Solta ela! Grito. Ele me olha, sorri. É um sorriso perverso, sádico. Ou o quê? O que você vai fazer, velho? Velho. Ele me chamou de velho. E talvez eu seja. Talvez minhas costas não sejam mais as mesmas. Talvez meus punhos não sejam mais tão rápidos. Mas tenho algo que ele nunca vai ter. Tenho raiva justa. Parto para cima. Sem pensar, sem calcular, apenas me jogo. Acerto um soco no queixo dele. Ele solta Dona Maria. Ela cai no chão. Ele cambaleia, surpreso. Mas se recupera rápido, muito rápido. Me acerta de volta, no estômago. O ar sai dos meus pulmões. Dobro. Ele aproveita. Me acerta de novo, nas costas. Caio de joelhos. Ele ri. Puxa a faca do cinto. Devia ter ficado na sua, ele diz, se aproximando. Devia ter se metido com o que é seu. Olho para cima. Vejo a lâmina. Vejo o ódio nos olhos dele. E sei que ele é capaz. Capaz de matar. Capaz de qualquer coisa. Mas então ouço outro som. O estalo de um rifle sendo engatilhado. Todos param. Viramos. Dona Maria está de pé, tremendo, mas de pé. E nas mãos dela, o rifle velho que ficava pendurado na parede. O rifle que pertenceu ao meu pai. O rifle que não uso há anos, mas que sempre mantive carregado. Solta ele, ela diz. A voz treme, mas há firmeza ali. Há decisão. O sobrinho ri, mas é uma risada nervosa agora. Você não tem coragem, ele diz. Tenho, ela responde. Tenho sim, porque se eu não tivesse, já teria me matado faz tempo, teria me jogado no rio, teria acabado com tudo. Mas não fiz, porque no fundo eu ainda acreditava que alguém ia me ver, alguém ia me salvar, e alguém fez. Ela aponta a arma mais firme agora. E eu não vou deixar você machucar ele, não vou. O sobrinho me olha, olha para ela, calcula, pensa, e então, devagar, muito devagar, guarda a faca. Isso não vai ficar assim, ele diz, a voz cheia de veneno. Vou voltar com a polícia, com o advogado. Vou provar que ela é minha responsabilidade, que você a sequestrou, que... Vá, eu digo, levantando com dificuldade. Vá e volte com quem quiser. Mas quando voltar, vai ter que provar tudo isso que tá falando. Vai ter que explicar as marcas no corpo dela, as mãos cortadas, os dias sem comida. Dou um passo à frente. E eu vou estar aqui, esperando, para contar para quem quiser ouvir o que você fez. Ele me fulmina com o olhar, mas sabe que perdeu, pelo menos por hoje. Isso não acabou, ele diz, recuando em direção à porta. Acabou sim, respondo. Acabou no momento que ela decidiu ser livre. Acabou no momento que ela apontou uma arma para você. Acabou no momento que ela escolheu viver em vez de morrer. Ele cospe no chão, vira, sai, monta no cavalo e parte, chicoteando o animal com raiva, levantando poeira, deixando apenas o eco dos cascos na estrada. Quando o som finalmente desaparece, apenas o silêncio fica. Dona Maria ainda está de pé, ainda segura o rifle, mas agora as mãos tremem violentamente. As pernas cedem,
Ela começa a cair. Corro, chego a tempo, seguro ela. O rifle cai no chão com estrondo. Ela desaba nos meus braços chorando, soluçando, tremendo. Eu quase... Ela não consegue terminar. Eu sei, digo, segurando ela firme. Eu sei, mas não precisou. Ele foi embora e não volta mais. Ele disse que volta. Ela chora. Com a polícia, Deixa ele voltar. Digo e sinto a convicção nas minhas próprias palavras. Deixa ele trazer quem quiser. A verdade está do nosso lado. A justiça está do nosso lado. Ela continua chorando. E eu deixo. Seguro ela e deixo. Porque depois de tudo que ela passou, ela merece chorar. Merece desabar. Merece ser fraca por um momento. Ficamos ali no meio da sala, abraçados, enquanto a luz do dia vai embora e a escuridão toma conta. 2 sobreviventes, 2 guerreiros, 2 almas que se recusaram a desistir. E quando finalmente ela para de chorar, quando finalmente ela levanta o rosto e me olha, vejo algo diferente nos olhos dela. Não é mais medo, não é mais desespero, é força, é liberdade, é recomeço. Obrigada, ela sussurra. Não, respondo. Obrigado você, por ter coragem, por ter ficado de pé, por ter me defendido quando eu mais precisava. Ela sorri, fraco, mas genuíno. A gente se defende, ela diz. É isso que a gente faz agora. A gente se defende. E nessa frase simples, nessas poucas palavras, eu entendo. Não somos mais vítimas. Não somos mais solitários, somos sobreviventes, e sobreviventes não desistem. Nunca. A noite cai completamente, acendo a lamparina, faço chá forte daquele que acalma, dou para Dona Maria. Ela bebe devagar, as mãos ainda tremendo um pouco, mas já mais firmes que antes. Sento ao lado dela. Não falamos muito, não precisa, apenas estamos ali, juntos, presentes. Meu rosto está doendo onde ele me acertou. Vou ter hematoma. Talvez até o olho fique roxo. Mas não me importo. Valeu a pena. Cada pancada valeu a pena. Ele vai voltar? Dona Maria pergunta depois de um longo silêncio. Não sei, admito. Talvez sim, talvez não. Mas se voltar, a gente enfrenta de novo. E se ele trouxer a polícia? Se eles acreditarem nele? Não vão acreditar. Digo com mais convicção do que realmente sinto. Porque a verdade está escrita no seu corpo, nas suas mãos, nos seus olhos. Ninguém que olhar para você vai duvidar do que você passou. Ela assente. Quer acreditar. Está tentando acreditar. Seu João. Ela começa hesitante. O senhor não precisava ter feito isso. Ter arriscado tanto por mim. Eu não sou ninguém. Não tenho nada para oferecer. Para. Interrompo firme, mas gentil. Para com isso. Você tem tudo para oferecer. Tem sua presença, tem sua força, tem sua humanidade. E isso vale mais que todo o ouro do mundo. Ela chora de novo. Mas agora são lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão, de alívio, de renascimento. Ficamos ali até tarde, conversando pouco, apenas existindo, apenas sendo. Porque às vezes é isso que 2 pessoas precisam. Não de grandes gestos, não de promessas, apenas da presença uma da outra. Quando finalmente ela se levanta para ir dormir, ela me abraça. É um abraço rápido, tímido, mas é genuíno. Boa noite, seu João. Boa noite, Dona Maria. Ela vai para o quarto, fecha a porta. E eu fico ali, sozinho na sala, olhando para a lamparina que ainda queima fraco. Penso no dia, em tudo que aconteceu, na violência, no medo, mas também na coragem, na força, na decisão de lutar. E sei que algo mudou hoje, não só em Dona Maria, mas em mim também. Por 7 anos vivi como fantasma, trabalhando, comendo, dormindo, mas não realmente vivendo, apenas existindo, esperando o tempo passar, esperando a morte chegar e acabar com tudo. Mas hoje lutei, hoje sangrei, hoje senti dor real, física, imediata.
E pela primeira vez em 7 anos me senti vivo, completamente vivo. Deito na rede, o corpo dói, cada músculo reclama, cada osso protesta. Mas é dor boa, dor que significa algo. Fecho os olhos e pela primeira vez em muito tempo durmo sem pesadelos, durmo em paz, sabendo que fiz o certo, sabendo que valeu a pena, sabendo que essa mulher que trouxe para minha casa não veio apenas para ser salva, ela veio para me salvar também, e juntos estamos aprendendo a viver de novo. Acordo antes do amanhecer, ainda está escuro, o corpo todo dói. As costelas onde ele me acertou, o rosto inchado, os músculos rígidos da tensão. Cada movimento é um lembrete do que aconteceu ontem, mas ao mesmo tempo é um lembrete de que ainda estou aqui, ainda de pé, ainda lutando. Saio da rede devagar, tentando não fazer barulho, mas a casa velha trai cada movimento. O chão range, a porta geme. Vou até a janela. Lá fora, o mundo ainda está mergulhado na escuridão pré-amanhecer, aquela hora em que nem é noite, nem é dia. A hora dos fantasmas, minha mãe costumava dizer. O céu está diferente hoje. Nuvens pesadas se acumulam no horizonte, cinzentas, quase negras. Vem tempestade. Consigo sentir no ar aquela umidade densa, aquele cheiro de terra esperando água, aquela quietude estranha que sempre precede a chuva forte. Faz meses que não chove de verdade. Meses de sol castigando, de poeira subindo, de terra rachando de sede. A fazenda precisa dessa chuva. Os animais precisam. Eu preciso. Mas olhando para aquelas nuvens escuras, sinto um aperto no peito. Como se a tempestade que vem não seja só de água. Escuto um barulho atrás de mim. Viro. Dona Maria está parada na porta do quarto, o cabelo despenteado, os olhos ainda inchados de tanto chorar ontem. Ela também não dormiu bem. Vejo isso na forma como se segura no batente, como se precisasse de apoio para ficar de pé. Bom dia, ela diz, a voz rouca. Bom dia, respondo. Dormiu? Ela faz um movimento vago com a cabeça. Não foi sim, não foi não. Foi algo no meio. Sonhei com ele, ela admite. Sonhei que ele voltava, com mais gente, e que me levavam à força. Foi só sonho, digo tentando trazer conforto, mas sei que soa falso, porque não foi só sonho, foi medo real, medo justificado. Ela caminha até a janela, fica ao meu lado, olha para a mesma paisagem que eu olhava, o céu carregado, as nuvens pesadas, a promessa de tempestade. Vai chover, ela observa. Vai, confirmo, e forte. Ficamos ali, lado a lado, apenas observando o céu mudar de cor aos poucos. Do negro para o cinza escuro, do cinza escuro para o cinza claro. O sol está nascendo em algum lugar atrás daquelas nuvens, mas não consegue se mostrar. Apenas ilumina por trás, criando um clarão difuso, sem sombras. Seu João, ela diz depois de um longo silêncio. O senhor acha que ele volta mesmo? A pergunta paira no ar. Pesada, real, quero mentir, quero dizer que não, que ele foi embora para sempre, que estamos seguros, mas não posso mentir para ela, não depois de tudo. Não sei, admito, mas se voltar, a gente enfrenta, do jeito que enfrentamos ontem. Ontem ela engole seco, quase atirei nele, seu João, meu próprio sangue, meu sobrinho, e eu quase... Mas não atirou? Interrompo colocando a mão no ombro dela. Teve coragem de segurar a arma, de ameaçar, de defender, mas não atirou, porque você não é como ele, você tem humanidade. Ela fecha os olhos, respira fundo. Quando abre de novo, a determinação ali. Se ele voltar, ela diz devagar, mas firme, e tentar me levar, eu atiro. Dessa vez eu atiro. As palavras me gelam. Não pela ameaça em si, mas pela transformação que elas representam. Essa mulher que há menos de uma semana estava curvada, quebrada, aceitando tudo passivamente, agora está falando em matar para se defender. Isso
é libertação, mas também é tragédia, porque ninguém deveria ser forçado a chegar nesse ponto. Espero que não chegue nisso. Digo sincero. Espero que a gente encontre outro jeito. Que jeito? Ela pergunta, virando para me encarar. Ele não vai parar, seu João. Gente assim nunca para. Eles acham que são donos das pessoas, donos da vida alheia. E quando alguém ousa dizer não, eles ficam ainda piores. Ela está certa. Sei que está. Já vi homens assim. Homens que precisam controlar, dominar, destruir. Homens que não aceitam perder. E esse sobrinho dela é exatamente esse tipo. Então a gente precisa estar preparado, digo. Precisa estar sempre alerta. Não quero viver assim, ela sussurra, e vejo lágrimas se formando. Não quero viver com medo de novo. Achei que tinha escapado. Achei que finalmente estava livre. Mas o medo voltou. E é pior agora, porque agora eu tenho algo a perder. Tenho essa casa, tenho o Senhor, tenho uma vida de novo. Puxo ela num abraço. Ela resiste por um segundo, depois cede. Chora no meu ombro. Não é o choro desesperado de antes, é choro cansado. Choro de quem está exausta de lutar, mas sabe que não pode parar. Você não vai perder nada, digo na orelha dela. Não vou deixar. Eu prometo, é uma promessa grande, talvez grande demais, mas preciso fazer, por ela e por mim também, porque se eu deixar ele levar ela, se eu deixar ele destruir o que construímos nesses poucos dias, então tudo perde sentido. Minha vida perde sentido. O primeiro trovão rola no céu, distante ainda, mas vindo, sempre vindo. Nos separamos. Ela limpa as lágrimas, tenta sorrir, mas não consegue completamente. Mas vou fazer café, ela diz. Eu vou ver os animais antes da chuva chegar, respondo. Trazer as vacas para perto, fechar o galinheiro direito. Ela assente. E cada um vai para o seu lado, voltando para a rotina. Porque é isso que a gente faz quando o mundo está caindo ao redor. A gente se agarra na rotina como se fosse tábua de salvação. Lá fora, o vento já começa a soprar. Não é mais o vento quente dos últimos meses. É vento frio, úmido, carregado de chuva. As árvores balançam, gemendo. As folhas secas voam pelo terreiro. O cavalo está inquieto no cercado, andando de um lado para o outro, relinchando baixo. Calma, velho, digo me aproximando. É só chuva. Você já viu chuva antes. Mas ele não se acalma. Animais sabem coisas que a gente não sabe, sentem coisas que a gente não sente, e ele está sentindo algo além da tempestade. Vou até o pasto. As vacas já estão agitadas, mugindo, andando em círculos. Abro a porteira do cercado menor, mais perto da casa, mais protegido. Começo a tocá-las para lá. Elas resistem no começo, teimosas como sempre, mas eventualmente vão. Uma por uma. Conto. 7. Todas ali. Fecho a porteira. O galinheiro está alvoroçado. As galinhas cacarejam nervosas, o galo canta fora de hora. Fecho a porta direito, prendo com arame. A última coisa que preciso é elas escaparem na chuva e sumirem. Quando termino, as primeiras gotas começam a cair. Pingos grossos, pesados, que fazem barulho ao bater na terra seca. 1, 2, 5, 10. E então, de repente, a cortina. A chuva vem toda de uma vez, violenta, furiosa, como se o céu tivesse guardado por meses e agora soltasse tudo de uma vez só. O barulho é ensurdecedor. Na terra, no telhado de zinco da casa, nas folhas das árvores. Em segundos estou encharcado. Corro para casa. Subo os degreiros. Entro. Fecho a porta. A água escorre de mim, formando poças no chão. Dona Maria aparece com um pano velho. Seca, ela diz. Vai pegar um resfriado. Pego o pano. Seco o rosto, o cabelo, os braços, mas a roupa continua encharcada. Vou até o quarto, troco rápido, coloco roupa seca. Quando volto, ela já serviu o café. Está fumegante, cheiroso, reconfortante. Sentamos. Bebemos em silêncio.
Lá fora, a tempestade ruge. O vento sacode a casa inteira. O telhado de zinco vibra, fazendo um barulho metálico, quase musical. Relâmpagos iluminam tudo por frações de segundo, revelando formas distorcidas através da janela. Depois, escuridão de novo. Então o trovão, não mais distante, mas em cima, explodindo como bomba. Dona Maria se encolhe a cada trovão. Vejo as mãos dela tremendo ao redor da caneca. Tem medo de tempestade? Pergunto. Ela balança a cabeça. Não é medo da tempestade, diz. É que ele sempre ficava pior quando chovia. Ficava preso dentro de casa, sem poder sair, e descontava em mim. As piores surras foram em dias de chuva. Fecho os olhos por um segundo. Respiro fundo. A raiva volta. Sempre volta quando ela conta essas coisas. Raiva de um homem que eu nem conhecia até 3 dias atrás, mas que agora odeio com cada fibra do meu ser. Ele não está aqui, digo. Hoje, quando chove, você está segura. Está dentro de uma casa onde ninguém vai te machucar, onde a chuva é só água caindo do céu, nada mais. Ela me olha. E aos poucos, muito devagar, os músculos dela relaxam. As mãos param de tremer tanto. É difícil, ela admite. Difícil não associar. Difícil não esperar a dor. Eu sei, digo, mas a gente treina todo dia, até o corpo entender que agora é diferente. Ela assente. Toma mais um gole de café. A tempestade continua, não afrouxa, se intensifica. O vento uiva como bicho ferido. A chuva bate no telhado com tanta força que parece que vai arrancar. Um relâmpago ilumina tudo. E nesse segundo de luz clara, vejo algo. Uma figura. Do lado de fora. Parada na chuva. Olhando para casa. Levanto num pulo. A cadeira cai para trás com estrondo. Dona Maria grita. O que foi? Tem alguém lá fora, digo, indo até a janela. Outro relâmpago, e vejo de novo, mais claro dessa vez, um homem, de pé no meio do terreiro, encharcado, imóvel, apenas olhando. É ele, o sobrinho, voltou. Fica aqui, digo para Dona Maria. Não, ela grita, não sai, ele pode te machucar. Preciso ver o que ele quer, digo já indo em direção à porta. Ele quer me levar. Ela chora. É só isso que ele quer. Paro. Viro para ela. Vejo o terror nos olhos. O mesmo terror de quando a encontrei na cerca. Como se todos os dias de progresso, de cura, de libertação, tivessem desaparecido em um segundo. Ele não vai te levar. Digo firme. Eu não deixo. Mas preciso saber o que ele quer. Preciso enfrentar isso agora, senão a gente vai viver com medo para sempre. Ela sabe que tenho razão, vejo isso no rosto dela, mas o medo ainda domina. Então eu vou com você, ela diz levantando. Não, vou, ela interrompe. E se é comigo que ele quer falar, então vou estar lá. Não vou mais me esconder, não vou mais ser covarde. Você nunca foi covarde, digo. Nunca, mas... sem mais, ela diz, e pela primeira vez vejo verdadeira raiva nos olhos dela. Não medo, raiva. Ele destruiu anos da minha vida, não vou deixar ele destruir esses dias também. Vamos lá, juntos. Olho para ela, para essa mulher que há uma semana não conseguia segurar uma colher sem tremer, e agora está me desafiando. Está pronta para enfrentar o próprio demônio, assinto. Juntos, concordo. Pego o rifle da parede, verifico, ainda carregado. Dona Maria pega o facão grande da cozinha, segura com as 2 mãos e juntos caminhamos até a porta. Abro devagar. O vento entra com força, quase arrancando a porta das minhas mãos. A chuva entra também, molhando tudo. Dou um passo para fora, depois outro. O sobrinho ainda está ali, parado, esperando. Um relâmpago ilumina o rosto dele. E o que vejo me assusta mais que qualquer coisa. Ele está sorrindo. Não é sorriso de alegria, é sorriso de loucura, de quem perdeu alguma coisa importante e agora não tem mais nada a perder. Veio buscar o que é meu,
Ele grita por cima do barulho da chuva. Ela não é sua! Grito de volta. É sim! Ele avança uns passos. É minha! Sempre foi! E você vai devolver! Nunca! Dona Maria grita. E sua voz é tão forte, tão cheia de convicção, que até eu me surpreendo. Ele para. Olha para ela. E nesse olhar vejo tudo. Todo o ódio, todo o desprezo, toda a possessividade doentia. Você me deve, ele grita. Me deve tudo. Sem mim você estava morta. Morta de fome na rua. Eu te salvei. Você não me salvou. Ela grita de volta, dando um passo à frente. Você me escravizou, me torturou, me matou aos poucos, e agora eu tô viva de novo, e você não vai me levar. Um trovão explode, tão alto que dói nos ouvidos. A luz do relâmpago dura mais tempo, iluminando tudo como se fosse dia. E nessa luz, vejo ele puxando algo da cintura. A faca, a mesma faca de ontem. Se não vem por bem, vem por mal. Ele grita, começando a correr em nossa direção. Levanto o rifle, aponto. Meu dedo encontra o gatilho. Para! Grito. Para ou eu atiro. Ele não para, continua vindo. Cada vez mais rápido. A faca erguida, os olhos enlouquecidos. Eu atiro! Grito de novo, mas minha voz sai menos firme agora, porque nunca atirei num homem, nunca tirei uma vida humana. E por mais que esse homem seja um monstro, ainda é humano, ainda é sangue, ainda é carne. Ele está a 10 metros, 8, 6. Atira! Dona Maria grita ao meu lado. Pelo amor de Deus, atira! Meu dedo treme no gatilho. 4 metros, 3. E então, algo acontece. O pé dele escorrega na lama. O corpo se desequilibra. Ele tenta se segurar, mas não consegue. Cai, de cara, no chão encharcado. A faca voa longe. Ele fica ali, caído, tentando se levantar, mas escorregando de novo. E de novo. Como se o próprio chão estivesse se recusando a deixá-lo se erguer. Aproximo com o rifle ainda apontado, chuva batendo no meu rosto, coração disparado. Ele finalmente consegue ficar de joelhos. Olha para cima, para mim, para o rifle. E então algo quebra nele. Ele começa a chorar. Não é choro de arrependimento, é choro de frustração, de raiva, de derrota. Ela é minha, ele soluça. É minha. Sem ela eu não tenho ninguém, não tenho nada. E nesse momento, por um segundo breve, vejo não um monstro. Vejo um homem quebrado, um homem tão sozinho, tão perdido, que achou que podia substituir amor com controle, que podia substituir família com propriedade. Quase sinto pena, quase. Levanta, digo, a voz mais calma agora. Levanta, monta no seu cavalo e vai embora. E não volta, nunca mais. Porque da próxima vez eu não hesito. Da próxima vez eu atiro. Ele me olha. Procura algo no meu rosto, talvez piedade, talvez fraqueza. Não encontra nenhuma das duas. Levanta, cambaleante, encharcado, derrotado. Olha para Dona Maria uma última vez. Você vai se arrepender, ele diz, mas não há mais força na voz. Vai ver, vai se arrepender de ter me deixado. Nunca, ela responde, firme como rocha. A única coisa que me arrependo é de não ter ido embora antes. Ele vira, caminha até onde o cavalo está amarrado, protegido embaixo de uma árvore. Monta e, sem olhar para trás, parte, engolido pela chuva, engolido pela tempestade, engolido pela escuridão. E quando o som dos cascos finalmente desaparece, quando tenho certeza absoluta de que ele foi, abaixo o rifle. Minhas pernas cedem, caio de joelhos na lama. O rifle cai ao meu lado. Dona Maria se ajoelha também, me abraça e juntos, debaixo da chuva furiosa, choramos. Choramos de alívio, de medo, de exaustão, de liberdade, porque agora finalmente acabou. A tempestade ainda ruge ao nosso redor, mas dentro de nós, pela primeira vez, a paz.
A chuva caiu por 3 dias seguidos, 3 dias de céu cinzento, de água sem fim, de terra bebendo cada gota, como se nunca mais fosse ver água de novo. O açude encheu. Os córregos voltaram a correr. A vegetação explodiu em verde, tão intenso que doía nos olhos acostumados ao marrom da seca. E em 3 dias não vimos sinal do sobrinho. É como se a tempestade o tivesse levado embora para sempre. Engolido pela lama, dissolvido na chuva, apagado da existência. Mas eu sei que ele ainda está por aí. Em algum lugar, lambendo as feridas, planejando talvez, ou talvez simplesmente aceitando a derrota e seguindo em frente. Não sei. Estou aprendendo a viver com esse não saber. Porque a verdade é que a gente nunca tem certeza absoluta de nada. A gente nunca está completamente seguro. A vida não dá garantias, não dá certidões de que tudo vai ficar bem. O que a vida dá é cada dia, cada amanhecer, cada escolha de continuar. E é isso que eu e Dona Maria estamos fazendo, continuando. No 4º dia, o sol voltou. Acordei com ele batendo no rosto, quente, insistente, como um amigo que chegou de viagem e quer contar tudo. Levantei da rede, que agora range menos porque eu liei as cordas. E fui até a janela. Lá fora, o mundo era outro. Tudo verde, tudo vivo, tudo respirando. As árvores pareciam ter crescido da noite para o dia. O capim estava alto, balançando na brisa suave. Flores silvestres tinham brotado em lugares improváveis. No meio do terreiro, na beira da cerca, até entre as pedras do caminho. Era como se a terra tivesse guardado sementes secretas, esperando apenas o momento certo. Esperando a água, esperando a chance de recomeçar. Escutei barulho na cozinha, cheiro de café fresco, cheiro de pão torrado na chapa. Sons que já viraram familiares, que já fazem parte da rotina, mas que ainda me surpreendem às vezes. Ainda me fazem parar e lembrar, não estou mais sozinho. Fui até lá. Dona Maria estava mexendo algo na panela. O cabelo estava preso num coque simples. Ela usava um dos vestidos velhos que pertenceram à minha esposa. Oferecia há uns dias e ela aceitou depois de muito hesitar. Ficava grande nela porque Dona Maria é mais magra, mais miúda, mas era roupa limpa. Roupa de verdade, não mais aquele vestido rasgado, sujo de barro e sangue. "Bom dia", ela disse sem se virar, mas eu sabia que estava sorrindo, dava para ouvir no tom da voz. "Bom dia", respondi sentando na cadeira. "Dormiu bem?" "Dormi", ela disse, e agora se virou para me olhar. Pela primeira vez em dias, dormi sem acordar no meio da noite, esperando escutar cascos de cavalo. Entendi perfeitamente. Eu também tinha acordado várias vezes nas últimas noites, sempre alerta, sempre escutando, sempre esperando que ele voltasse. Mas ontem, pela primeira vez, dormi a noite toda, profundo, sem sonhos ruins, sem sobressaltos. "Acho que o corpo está começando a acreditar", eu disse. "Acreditar no quê? Que acabou, que a gente está seguro, que pode relaxar." Ela ficou quieta por um momento, mexendo a comida na panela. Depois desligou o fogo e veio sentar comigo. "Seu João", ela começou, e pela seriedade no tom, eu sabia que era conversa importante. "Eu preciso falar uma coisa." Meu coração apertou. Pensei imediatamente, ela vai embora. Vai dizer que foi bom, mas que agora precisa seguir o caminho dela, que não pode ficar aqui para sempre. "Pode falar", disse, tentando manter a voz firme. "Eu quero ficar", ela disse rápido, como se tivesse medo de perder a coragem. "Quero ficar aqui, com o Senhor, não como hóspede, não como favor, mas como família." A palavra ficou suspensa no ar. Família, uma palavra tão simples, tão pequena, mas tão enorme ao mesmo tempo. "A gente não tem parentesco", ela continuou, "não tem sangue em comum, mas a gente tem algo mais importante. A gente tem escolha. Eu escolho o Senhor como família, e se o Senhor aceitar, se o Senhor quiser, eu queria ficar, ajudar na fazenda,
cuidar da casa. Não porque devo, mas porque quero. Porque aqui eu me sinto em casa. Os olhos dela estavam marejados, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de esperança. Fiquei em silêncio por um tempo. Não porque estivesse em dúvida, mas porque estava tentando achar as palavras certas, as palavras que fizessem justiça ao que eu estava sentindo. Dona Maria, comecei, e minha voz saiu mais embargada que eu esperava. Quando eu encontrei a senhora naquela cerca, quanto tempo foi mesmo? 2 semanas? Parece uma vida inteira. Ela sorriu, pequeno, concordando. Quando eu encontrei a senhora, continuei, eu estava vivo só no nome. Trabalhava, comia, dormia, mas não vivia, não sentia. Era como se uma parte importante de mim tivesse morrido junto com minha esposa, e eu estava só esperando o resto morrer também. Respirei fundo. Mas então a senhora chegou, e a casa acordou, e eu acordei. E de repente tinha motivo para fazer café de manhã. Tinha motivo para consertar a cerca direito. Tinha motivo para plantar na horta de novo. Tinha motivo para continuar. Olhei nos olhos dela. Então não é a senhora que tem que agradecer, sou eu. Porque a senhora não só pode ficar. A senhora precisa ficar. Porque sem a senhora, essa casa volta a ser túmulo. E eu volto a ser fantasma. Ela chorou. E eu chorei também. E nos abraçamos ali na cozinha pequena, com o sol entrando pela janela e o cheiro de café no ar. 2 sobreviventes, 2 almas que se encontraram na hora certa, no lugar certo. Família não é só sangue. Família é escolha, é estar presente, é cuidar, é defender, é recomeçar junto. E nós éramos família agora. As semanas seguintes passaram em ritmo diferente. Não mais o ritmo lento, arrastado da solidão, mas também não o ritmo frenético, desesperado do medo. Era um ritmo novo, ritmo de construção, ritmo de vida sendo reconstruída tijolo por tijolo. Consertamos a cerca do Pasto Leste, juntos. Eu segurava os mourões, ela amarrava o arame. Trabalhávamos em silêncio confortável, aquele silêncio de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Reformamos a horta, viramos a terra. Plantamos sementes que eu tinha guardadas. Tomate, alface, couve, quiabo, pimentão. Dona Maria tinha jeito com plantas. Falava com elas enquanto plantava, como se pudesse convencê-las a crescer melhor. A senhora acha que elas escutam? Perguntei um dia. Acho. Ela respondeu, séria. Tudo que está vivo escuta. Pode não entender as palavras, mas entende a intenção, entende o carinho. E ela estava certa, porque em poucos dias já tinha brotinho verde aparecendo. Vida insistindo em existir. Pintamos a casa. Bem, tentamos pintar. Não tínhamos tinta, mas Dona Maria fez uma mistura de barro branco com água e passou nas paredes. Ficou diferente. Mais claro, mais limpo, como se a casa tivesse tomado banho. Arrumamos o galinheiro, consertamos ninhos, colocamos poleiros novos, as galinhas botaram mais ovos, o galo cantava mais alto, mais orgulhoso, até o cavalo parecia diferente, mais disposto, como se sentisse a mudança no ar. E eu estava diferente também, acordava mais cedo. Não porque tinha que acordar, mas porque queria. Queria ver o nascer do sol, queria tomar café com Dona Maria, queria começar o dia sabendo que tinha companhia, que tinha propósito, que tinha vida. As dores nas costas continuavam, a idade continuava cobrando seu preço, mas não me importava tanto mais, porque dor física é suportável quando você tem motivo para suportar. 1 mês depois daquele dia na tempestade, eu estava no pasto quando vi poeira subindo na estrada. Meu corpo tensionou imediatamente. Mão foi para o facão no cinto. Coração disparou. Ele voltou. Mas quando o cavalo apareceu na curva, vi que não era ele. Era outro homem, mais velho, barba branca, roupas simples mas limpas. Ele parou perto de mim. Desceu, tirou o chapéu. "Seu João?" perguntou. "Sou eu",
respondi, ainda tenso. Meu nome é Sebastião, sou vizinho, moro do outro lado do morro. Conhecia o nome, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto o homem. O que posso fazer pelo senhor? Perguntei. Ele pareceu desconfortável, mexeu no chapéu nas mãos. Eu soube do que aconteceu, com a Dona Maria, com o sobrinho dela. Meu corpo ficou mais tenso ainda. E eu vim pedir desculpas. Não esperava isso. Desculpas? Por quê? Porque eu sabia, ele disse baixando os olhos. Sabia o que ele fazia com ela. Passava por lá às vezes, via ela trabalhando sozinha, via ela com marcas, com medo, e eu nunca fiz nada, nunca parei, nunca perguntei, passei reto. Ele levantou os olhos e neles vi vergonha genuína. E agora fico pensando que podia ter sido eu que parou, que estendeu a mão. Mas não fui, foi o senhor, e eu queria dizer que admiro, e que se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo. Fiquei em silêncio, processando. Esse homem podia ter virado as costas, podia ter fingido que não sabia de nada, mas veio aqui, assumiu sua parte, ofereceu ajuda. Obrigado, disse finalmente. E não precisa se desculpar. O importante é que agora ela está bem, está segura. Ela vai ficar? Ele perguntou. Com o senhor? Vai, respondi, e senti orgulho ao dizer. Vai ficar para sempre. Ele sorriu. Foi um sorriso de alívio. Que bom! Que Deus abençoe vocês dois. Ele montou de novo. Mas antes de partir, disse. Ah, e seu João? O sobrinho dela? Ele foi embora. Vendeu a propriedade. Voltou para a cidade. Não volta mais por aqui. As palavras caíram como chuva em terra seca. Ele foi embora. Realmente foi embora. Acabou. De verdade. Obrigado por avisar, disse, e minha voz saiu trêmula de alívio. Ele acenou e partiu. E eu fiquei ali, parado no meio do pasto verde, sob o sol quente, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz completa. Contei para Dona Maria quando voltei para casa. Ela ouviu em silêncio. E quando terminei, ela apenas assentiu, como se já soubesse, como se já tivesse sentido. Acabou, ela disse, simples assim. Acabou, concordei. Naquela noite sentamos na varanda. Não tínhamos varanda antes, mas construímos uma. Simples. 3 tábuas velhas apoiadas em pedras, mas era nossa. E dava para sentar e ver as estrelas. O céu estava limpo, sem uma nuvem, e as estrelas, Deus do céu, as estrelas, milhões delas, piscando, brilhando, como olhos divinos observando. Seu João, Dona Maria disse depois de um longo silêncio. O senhor acredita em destino? Pensei na pergunta. Acho que sim, respondi. Mas acho também que a gente tem escolha. Destino coloca a gente em certos lugares, em certos momentos, mas a gente escolhe o que faz com isso. Então o destino me colocou naquela cerca, ela disse. E o senhor escolheu parar. É, concordei. E você escolheu aceitar minha mão. Escolheu vir, escolheu ficar. Melhor escolha que já fiz, ela disse, e sua voz estava cheia de convicção. Para mim também, respondi. Ficamos ali até tarde, vendo as estrelas, ouvindo os grilos, sentindo a brisa fresca da noite, e pela primeira vez em 7 anos olhei para o futuro e não vi apenas vazio. Vi possibilidade, vi dias, meses, anos talvez, não sozinho, mas acompanhado. Vi uma casa viva, uma horta crescendo, animais cuidados, cercas consertadas. Vi propósito, vi sentido, vi vida. E entendi finalmente o que tinha me levado tanto tempo para entender. Salvação não vem de cima, não vem só de Deus, das estrelas, do destino. Salvação vem também de lado, de mãos estendidas, de escolhas certas no momento certo. Eu salvei Dona Maria naquela curva, mas ela me salvou também. Me salvou da solidão, me salvou do desespero, me salvou de mim mesmo. E agora, juntos,
Estávamos fazendo algo que nenhum de nós conseguiria fazer sozinho. Estávamos vivendo de verdade, completamente, e isso, percebi enquanto olhava as estrelas com ela ao meu lado, era tudo que eu sempre precisei. Alguém para viver junto, alguém para escolher ficar, alguém para chamar de família. O silêncio não pesava mais. A solidão tinha ido embora. E o futuro, pela primeira vez, parecia brilhante. Tão brilhante quanto aquelas estrelas no céu infinito.